de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 9. Elizabeth passou grande parte da noite à cabeceira da irmã e de manhã teve a consolação de poder mandar uma resposta favorável às perguntas que, pela governanta, desde muito cedo recebeu de Mr. Bingley e àquelas feitas um pouco mais tarde pelas duas elegantes senhoras que serviam as irmãs. Apesar das melhoras, contudo, pediu que um bilhete seu fosse enviado a Longbourn, no qual que requeria a presença de sua mãe junto de Jane, para que ela própria desse seu parecer sobre o estado da filha. O bilhete foi imediatamente expedido e seu conteúdo realizado sem demora. Mrs. Bennet, acompanhada pelas duas filhas mais novas, chegou a Netherfield logo após o café da manhã dos senhores da casa. Se acaso fosse encontrar Jane de algum modo em perigo, Mrs. Bennet sentir-se-ia realmente aflita. Mas, uma vez tranquilizada por ver que seu estado não era alarmante, ela não nutria nenhum desejo por seu restabelecimento imediato, pois, nesse caso, sua filha teria de deixar Netherfield. Não atendeu, por essa razão, ao pedido insistente da filha para que a levassem para casa, o que, aliás, o próprio farmacêutico, que também chegara, desaconselhou terminantemente. Após algum tempo na companhia de Jane, com o aparecimento de Miss Bingley e a convite desta, a mãe e as três filhas seguiram-na para o almoço. Bingley avançou a seu encontro, exprimindo o desejo de que Mrs. Bennet não tivesse encontrado Miss Bennet pior do que ela esperava. "De fato, assim foi, meu caro senhor", respondeu Mrs. Bennet. "Ela encontra-se muito doente para ser levada daqui. Mr. Jones é de opinião de que ela não pode sair de casa. Teremos de abusar um pouco mais de sua bondade." "Levá-la daqui?" exclamou Mr. Bingley. "Nem pensar nisso. Estou certo de que minha irmã não irá querer ouvir falar disso." "Esteja descansada, minha senhora", disse Miss Bingley com uma delicada frieza, "que Miss Bennet receberá todos os cuidados possíveis enquanto permanecer conosco." Mrs. Bennet exprimiu com profusão todo o seu reconhecimento. "E não sei o que seria dela", acrescentou, "se não fossem tão bons amigos, pois ela está, de fato, bastante doente. Sofre muito, pobre pequena, embora com uma paciência de santa, que, aliás, não lhe é estranha, pois ela tem o temperamento mais doce que jamais encontrei. É com frequência que digo às minhas outras filhas que elas nada se parecem com Jane. Que bonita sala do senhor Mr. Bingley e com uma linda vista para o jardim. Não conheço nada igual nos arredores de Netherfield. Não pensará deixá-lo de um instante para outro, espero, embora o tenha alugado por pouco tempo." "Tudo o que faço é de um momento para outro", replicou ele. "E se acaso resolvesse deixar Netherfield, 5 minutos depois eu teria provavelmente partido. De momento, contudo,
Considero-me praticamente instalado aqui. É exatamente o que eu supunha, disse Elizabeth. Começa a compreender-me, não é? Exclamou ele, voltando-se para ela. Oh, sim, compreendo-o perfeitamente. Gostaria de poder tomar isso como um elogio, mas receio que essa minha transparência seja só de lamentar. É assim, em geral. Não se segue necessariamente que um caráter profundo e intrincado seja mais digno de estima do que o do Senhor. Lydie, exclamou a mãe, lembra-te de onde estás e modera a impetuosidade que te é permitida em casa. Não tinha notado, prosseguiu Bingley imediatamente, que a senhora se dedicava ao estudo dos caráteres. Deve ser bastante interessante. Sim, mas os caráteres intrincados são os que mais divertem. Tem pelo menos essa vantagem. O campo, interveio Darcy. Poucos assuntos de interesse fornecerá para tal estudo. Em uma comunidade provinciana, a pessoa move-se em um meio restrito e invariável. Mas as próprias pessoas modificam-se tanto que há sempre algo de novo nelas que as torna interessantes pelo resto de suas vidas. Naturalmente! Exclamou Mrs. Bennet, ofendida pelo modo como ele falara de uma comunidade provinciana. Asseguro-lhe que a vida social no campo é quase tão intensa quanto na capital. Todos se entreolharam surpreendidos e Darcy, após fitá-la durante algum tempo, afastou-se em silêncio. Mrs. Bennet, que imaginava ter alcançado sobre ele uma vitória redundante, continuou em ar de triunfo. Por fim, não percebo que vantagem Londres possa ter sobre o campo, além das lojas e os locais públicos. O campo é de longe mais agradável, não acha, Mr. Bingley? Quando estou no campo, replicou ele, custa-me deixá-lo. E quando na capital, acontece-me exatamente o mesmo. Tem cada um as suas vantagens, e eu sinto-me igualmente feliz em qualquer um deles. Certo, isso porque o senhor tem um bom temperamento, mas aquele cavalheiro, olhando para Darcy, parecia não dar qualquer valor ao campo. Por Deus, mãe, está enganada, interveio Elizabeth, corando por sua mãe. Não percebeu o que Mr. Darcy disse. Ele apenas quis dizer que a variedade de pessoas no campo é menor do que na capital, o que terá de reconhecer como um fato. Com certeza, minha querida, ninguém diz o contrário, mas quanto a não haver pessoas em número nesta vizinhança, não é verdade, pois se até nos damos com 24 famílias, pelo menos. Nada a não ser o respeito por Elizabeth permitia a Bingley guardar sua serenidade. A irmã dele, menos delicada, olhou para Mr. Darcy com um sorriso bem expressivo. Elizabeth, procurando dizer algo que desviasse as atenções e de sua mãe,
Perguntou-lhe se acaso Charlotte Lucas visitara Longbourn durante sua ausência. Sim, apareceu ontem com o pai. Que simpático homem é Sir William, não acha, Mr. Bingley? E que bom que ele é tão delicado e tão simples. Tem sempre uma palavra amável para todos. É a isso que eu chamo ser bem educado. E quanto àqueles que se julgam muito importantes e nunca abrem a boca, não passam de uma fraude. Charlotte jantou convosco? Não, pois precisavam dela em casa. Penso que por causa dos croquetes. Em minha casa, Mr. Bingley, disponho sempre de criados competentes. Minhas filhas são educadas de modo diferente. Mas cada um é juiz de si próprio e as Lucas são muito boas moças, posso lhe garantir. É pena não serem bonitas. Não é que eu ache a Charlotte tão feia. Entretanto, ela é nossa amiga íntima. Pareceu-me ser uma moça bastante simpática, disse Bingley. Claro, mas admita que não tem atrativos. A própria Lady Lucas o diz com frequência e inveja-me a beleza de Jane. Não gosto de gabar minhas filhas, mas quanto a Jane, não é todos os dias que se vêem moças como ela. É o que pelo menos todos dizem. Não confio, porém, totalmente em minha parcialidade. Quando ela tinha apenas 15 anos de idade e a levamos à casa de meu irmão Gardiner, na capital, um cavalheiro apaixonou-se de tal modo por ela que minha cunhada chegou a se convencer de que ele pediria a mão dela antes de regressarmos. Contudo, ele não o fez. Talvez a tenha achado demasiadamente jovem. Ainda assim, escreveu-lhe uns versos muito bonitos. E assim terminou seu amor, disse Elizabeth, impaciente. Creio que mais de um foram abafados assim. Gostaria de saber quem descobriu a eficácia da poesia para espantar o amor. Sempre me disseram que a poesia é o alimento do amor, disse Darcy. De um amor puro, vigoroso e saudável é possível. Tudo serve de alimento ao que já vingou, mas se trata de uma inclinação ligeira e efêmera. Estou convencida de que um bom soneto a faz morrer de uma vez. Darcy limitou-se a sorrir, e na pausa que se seguiu, Elizabeth tremeu com o receio de que sua mãe se expusesse de novo ao ridículo. Queria falar, mas não sabia o que dizer. E após um curto silêncio, Mrs. Bennet tornou a agradecer Mr. Bingley a bondade para com Jane, pedindo desculpas também pelo incômodo que Lizzie pudesse causar. Mr. Bingley respondeu com uma delicadeza simples e obrigou a irmã a ser igualmente delicada e a dizer o que a ocasião requeria. Esta desempenhou de fato seu papel sem muita convicção. Mas Mrs. Bennet deu-se por satisfeita e pouco depois pediu a carruagem. A esse sinal, uma de suas filhas, mais nova, adiantou-se. As duas moças tinham passado o tempo da visita a segredarem uma à outra
E, como resultado, a mais nova teria de lembrar a Mr. Bingley a promessa que ele fizera à chegada de que daria um baile em Netherfield. Lydia era uma moça forte e desenvolvida para seus 15 anos de idade. Tinha uma pele bonita e a expressão risonha, favorita de sua mãe. Fora apresentada na sociedade muito cedo para a sua idade. De grande vitalidade, tinha uma espécie de segurança natural que as atenções dos oficiais, angariadas tanto à custa dos esplêndidos jantares na casa do tio, como pelas maneiras naturais da moça, transformaram em uma confiança ilimitada em si mesma. Não era, pois, de estranhar que ela se dirigisse a Mr. Bingley a propósito do baile e abruptamente lhe lembrasse a promessa feita, acrescentando que seria vergonhoso se ele não a cumprisse. A resposta a esse repentino ataque soou deliciosamente aos ouvidos da mãe das moças. Esteja tranquila. Não esqueci a promessa feita, e logo que sua irmã se restabeleça, peço-lhe o favor de marcar o dia do baile. Penso que não irá querer divertir-se enquanto sua irmã está de cama. Lydia mostrou-se satisfeita. Oh, claro! Será muito melhor esperar que Jane esteja boa. E é natural que, nessa altura, o capitão Carter já tenha regressado a Meryton. E quando o senhor tiver dado o seu baile, acrescentou ela, insistirei que eles deem um também. Direi ao Coronel Foster que é uma vergonha se ele não o der. Mrs. Bennet e as filhas partiram finalmente, e Elizabeth voltou para junto de Jane, abandonando seu comportamento e o de sua família aos comentários das duas senhoras e de Mr. Darcy. Este último, contudo, evitou censurá-la apesar das ironias de Miss Bingley a propósito de olhos bonitos. Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe também seus comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Não deixe a leitura para depois. Um grande abraço e até a próxima!